Bom, galera, vamos resolver então o exercício 1. Nós estamos dizendo assim, ó. O passo do processo de produção de ferro metálico Fe é realizado o óxido de ferro com monóxido de carbono, CO. E aí o que nós temos? Uma reação global, e ele fala assim, ó, utilizando a equação química abaixo, baseando na lei de Hess, assinale a alternativa que indique o valor mais próximo de x. E aí nós temos as três reações. Como eu disse para vocês, desde o início, que é importante observar quem é que está participando da reação, tá? Para poder chegarmos lá embaixo e ver se o que está embaixo está igualzinho da parte de cima. O problema é que o CO e o CO2, eles estão participando nos três e nós temos que dar um equilíbrio e poder cancelar o que for necessário, tá? Para poder chegarmos então a um valor equilibrado para poder achar a energia que vai ser produzida, né, nesse processo de reação. Portanto, quando nós olhamos então para algumas substâncias que simplesmente, por exemplo, não se encontra no RG, né, reação global, eu tenho que ficar atento, porque olha só, o 2Fe3O4, tá? Se eu for comparar com o que está na parte de cima, tá? Porque não tem outros, só tem esses, né? Lembra que nós temos que cancelá-los, né? Ou multiplicá-los ou invertê-los, dependendo da ocasião? Pois bem, olha lá o que acontece, ó. 2Fe3O4, F3O. Bom, as quantidades são diferentes, certo? São diferentes. Repare que a situação, tá, deles é necessário equilibrar. Eu não posso diminuir aqui a quantidade, eu só posso equilibrar. Então, se eu tenho 2 aqui embaixo, eu tenho que ter 2 em cima. Portanto, aqui, se eu mexer com 1, lembra que eu falei para vocês? Mexeu com 1, vai mexer com todo mundo, certo? Se eu tenho 2 de ferro, vou passar a ter 2 do carbono. Se eu tiver aqui monóxido de carbono, vou ter que ser obrigado a colocar 2 aqui, certo? Do dióxido de carbono. E aqui eu sou obrigado a sair de 3, passar então a 6. Então o que eu faço aqui, professor? O ideal é que você simplesmente, né, refaça tudo. Coloca lá, se eu fui obrigado a multiplicar por 2 para poder equilibrar o ferro, então vou colocar lá assim, ó, 6FeO mais 2CO2, 2Fe3O4 mais 2CO. E aí eu posso cancelar isso na parte de cima. Mas acabou aqui? Não. Eu sou obrigado a multiplicar esse cara aqui por 2. O valor desse monstrinho aí vai dar, então, menos 72 kJ. Certo? Bom, equilibramos, então, essas substâncias. Tanto de um lado quanto do outro, ok? E mexeu com todo mundo. Agora, repare que você não tem mais 3 ferros, agora você tem 6 ferros, bem diferente da parte de baixo, certo? E nós iremos equilibrar tudo isso quando nós equilibrar entre as reações que aconteceram em cima com a reação global no final, tá? Vamos observar mais outro detalhe. Quer ver uma coisa? Olha só aqui a substância, cadê ela? Fe2O3. Olha só a situação desse cara. Eu tenho 3 aqui, certo? E lá em cima eu não tenho nada. Quer dizer, eu tenho 1. Então eu tenho que equilibrar aqui. Aí você vai falar assim, professor, o senhor não tinha falado que era para eu pegar, observar a reação global lá em cima? Sim, mas só que a reação global que está aqui embaixo, comparado no de cima, notamos que o CO e o CO2 participam das 3 reações, certo?
E tem que ter um certo equilíbrio aqui. Repare que já teve uma mudança, tá vendo? Uma mudança. Então vamos para o próximo. Olha lá. 3Fe2O3, certo? Eu tenho que ter 3 lá em cima. A partir do momento que eu mexo com ele, vou ter que mexer com todo mundo, ó. Aqui eu passo a C3, aqui eu passo de 3, 9, de 2 a 6, de 3 a 9, certo? Tudo bem? Vamos reescrevê-lo? Vamos reescrevê-lo. Vamos colocar lá assim, 3Fe2O3 mais 9CO. E aí nós teremos a seguinte situação: 6 de ferro e 9 do dióxido. Certo? Posso cancelar esse de cima? Posso. Só vou olhar só o que eu alterei. Tudo bem? Bom, a única coisa que nós observamos aqui, que não teve tanta alteração, foi esse daqui, certo? A terceira reação. Então não mexe, tá? Por que não mexe, professor? Porque é o seguinte, eu consigo perceber que teve então aí tem, né? Um probleminha em relação à posição, movimentação, e vocês vão notar isso. O que acontece é que, se for necessário mexer, eu mexo depois que eu fizer agora o equilíbrio de ambos os lados, da parte de cima quanto da parte de baixo, certo? Agora, como é que eu vou fazer esse equilíbrio? Portanto, eu vou pegar aqui e usar uma canetinha diferente, né? Para poder observar esses detalhes, certo? Qual é a regra agora? Depois de equilibrar as quantidades, né? E ter que multiplicar... Ah, esqueci de um detalhe, tá? Esse 25 aqui passa a ser 75, certo? 75 kJ, tá? Por quê, professor? Porque foi multiplicado por 3, tudo bem? Aqui foi multiplicado por 2, tá? E aí chegamos a esses valores. Por que eu não mexo nesse daqui? Por causa do CO2 e do CO, que nós temos que chegar a um certo equilíbrio aqui, certo? Bom, agora olha só a situação. Lembra que nós tínhamos que cancelar algumas substâncias que vai simplesmente sumir no decorrer da reação? Então olha só que bonitinho. Nós temos aqui, ó, CO2, 2 CO2 e 1 CO2. Isso antes da seta, tá? Eu esqueci de colocar aqui a setinha no meio do caminho. Olha lá que bonitinho, certo? Antes da seta nós temos 3. Depois da seta nós temos 9. E aí, o que nós fazemos, professor? Lembra daquele negócio que eu falei para vocês? Tudo que eu tiver antes e depois eu vou cancelar de acordo com as quantidades. Por quê, professor? Porque esses dois, o CO2, tá? Ele vai dizer para você quanto que você vai ter no final de uma determinada reação. Então, olha só. Se eu tenho lá 1 e 2, certo? Com a quantidade que eu tenho no total de CO2, é 9. Se eu tenho 3 e 9, eu passo a ter 6. Aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou reescrever ele aqui embaixo, porque eu vou cancelar ele, porque vai sobrar, certo? Vai sobrar. Então, vai sobrar de CO2, certo? 6, tá? Agora, eu passo a olhar, tá? Para outras substâncias também. Olha só a situação. Repare que o CO, tá? Ele vai também passar pela mesma situação. Olha só. 2 e 1. Do outro lado, olha só o que acontece. Tem 9. Posso cancelá-lo? Posso. Qual vai ser a quantidade que eu vou ter de CO2? Ou de CO? Vou ter, então, 6 CO, certo? Agora, e os demais, professor? Como é que eu vou fazer?
Filhotes, é assim. Isso, por que eu fiz isso? Porque eu preciso saber qual foi a quantidade que estava participando da reação, tá? A quantidade estava participando da reação. Agora, eu consigo pegar, cancelar os outros também? Sabe aquele ferro bonitinho que eu peguei e falei para vocês logo no começo? Olha, eu tenho 2 ferros aqui, tenho 2 ferros aqui. Cancela aqui, cancela aqui, certo? Beleza. Agora, olha a situação do 3F2. Tenho 3, tenho 3. Agora, eu olho o que me sobra. Quem é que sobra? Bom, o que sobra é esse daqui, ó. Eles não participam, repare que eles não estão aqui na reação. Eu puxei aquele que sobrou lá de cima, tá? Agora, o que não sobra, cancelou, cancelou. Agora, olha só a situação do ferro. Olha a situação do ferro. O ferro, ele é 6. Opa, então deixa eu colocar ele aqui para baixo, tá? Tem ferro do outro lado da reação? Não encontro ferro. Ferro, tá? Ah, professor, mas tem FO. Não, aqui é ferro, aqui é FO. É diferente, tá? Então, ó, sobra então ferro 6. Tudo bem? Agora, olha só a situação aqui, ó. FO 6. Beleza. Ótimo. Encontramos então aqui o que deveria ter sobrado, né? Com um sistema equilibrado com as quantidades certas, certo? Então, ó, desci esse cara e desci esse outro. Agora, e o que eu faço com os outros que ainda estão presentes lá em cima, tá? Embora eu tenha cancelado todos, né? Cancelei. Cancelei o 3 com 3, 2 com 2, beleza. E aí nós temos os ferros que desceram, certo? O FeO e o F. Não tem ninguém para ele pegar e ser cancelado, certo? Bom, chegado a isso, o que acontece? Repare que a quantidade de ΔH aqui, certo? Vai ser a somatória desses caras todinho aqui, que vai dar o valor de menos 100. Beleza. Essa seria a nossa resposta? Não. Por quê? Porque essa reação aqui desceu de lá de cima, tá? Não é a reação global oficial. A reação global é essa daqui, ó. Certo? Reação global, certo? Esse daqui é o resultado de um balanceamento e cancelamento de algumas substâncias para poder equilibrar no sistema e saber quanto que foi de energia trabalhada, certo? Agora, o que eu faço então, professor? Bom, tendo em vista que esse valor é 6 vezes, né, a quantidade da reação global, né, reação global é 6 vezes maior, o que eu faço? Divido por 6. O quê? O ΔH. Tudo bem? Sou obrigado a dividir por 6. Se eu dividir esse carinha aqui por 6, certo? Eu vou ter o resultado de 17. Na verdade, não é 17, né? O resultado dele, se nós pegarmos então aqui uma calculadora rapidinho, certo? Se nós pegarmos, colocarmos aqui na calculadora, teremos isso aqui, ó, certo? Tudo bem? Então, o resultado, você pega lá 17, ou 17 não, 47 menos 72 menos 75, teremos então, né, o resultado de 100, desculpa, dividido por 6, vou ter 16,6 negativos, certo? 16,6. Aí você fala assim, mas professor, mas não tem 16,6 negativos aí. Mas tem 17 negativos, não é verdade? Então nossa resposta seria a letra A, certo? Devido à aproximação, né? Valor aproximado, ok?